Olá, fique um pouco e escute. Aprenda conosco e nos deixe aprender com você. É muito bom tê-lo aqui novamente, assistindo a mais um vídeo da nossa série de padrões de projetos. Este que vos fala se chama Arthur e o nosso grupo é composto por mim, Douglas e Wesley. No vídeo de hoje analisaremos mais um padrão. Vamos lá! O nosso padrão de hoje se chama Strategy. Esse padrão ele tem também conhecido como Policy, e já tem um grande filósofo, Capitão Nascimento, que diz que o conceito de estratégia, em grego estratégia, em latim stratégie, em francês stratégie, os senhores estão anotando? Esse é um conceito muito importante. Ele tem o objetivo de definir uma família de algoritmos, encapsular cada um e torná-los intercambiáveis. O padrão permite mudar os algoritmos independente dos clientes. Que isso nos quer dizer? Que ele permite uma configuração de uma classe com vários comportamentos, utilizando o conceito chamado de composição. O padrão sugere que se produza uma família de classes para cada variação de algoritmos. A lógica condicional é uma das estruturas mais complexas utilizadas no desenvolvimento de softwares corporativos. E elas tendem a crescer e tornar-se cada vez mais sofisticadas, maiores e mais difíceis. O padrão Strategy vem para nos fornecer essa ajuda nessa complexidade. Ele tenta nos facilitar essa complexidade das condições. A sua aplicabilidade é a seguinte. Esse padrão é muito útil quando muitas classes relacionadas diferem no seu comportamento. Necessita de variantes de um algoritmo, trade-offs de espaço-tempo, por exemplo, e um algoritmo usa dados dos quais os clientes não deveriam ter conhecimento. O padrão evita a exposição, das estruturas também. Uma classe é definida por vários comportamentos e estes aparecem em suas operações como múltiplos comandos condicionais da linguagem. E com isso, ao invés de usar comandos condicionais, basta mover as condições relacionadas para a sua própria classe Strategy. Uma classe define muitos comportamentos, por sua vez aparecem diversos ifs, as condições. Com isso, os comandos condicionais são movidos para a própria classe. Agora, explicando um pouco a estrutura, a gente tem o seguinte: tem uma interface Strategy, que define uma interface comum para todos os algoritmos suportados, ou para todas as subclasses. Uma Concrete Strategy, que herda da classe abstrata e implementa o algoritmo usando a interface Strategy. E um Context, que é configurado como um objeto Concrete Strategy, que mantém uma referência para o objeto Strategy e pode definir uma interface que permite acesso aos seus dados. Falando um pouco agora das vantagens e desvantagens, temos o seguinte como vantagem: facilita a troca e a escolha entre algoritmos utilizando um mesmo método. Mais facilidade ao inserir um comportamento específico sem ter que recodificar grandes partes da aplicação. A manutenção fica mais fácil porque você evita todas aquelas condicionais também. E permite que um algoritmo ter variações de comportamento. Possibilita escolher entre um algoritmo ou outro em tempo de execução. Você não vai ter que implementar alguma coisa ou instanciar novas. Em tempo de execução você já vai tomar uma decisão. Agora as desvantagens. O custo da comunicação entre o contexto e a estratégia pode vir a ser muito grande. Em certos casos o contexto irá inicializar e carregar parâmetros que nunca serão usados. E uma dificuldade em utilizar corretamente o padrão. Como vocês já sabem, o nosso modelo de implementação é um sistema acadêmico. E agora o Douglas vai nos explicar um pouco melhor ele. Bom, dando continuidade aqui à apresentação sobre mais esse padrão de projeto. Dessa vez a gente está, como os meninos falaram, a gente está falando sobre o padrão Strategy, do latim estratégia, do grego estratégia, e assim por diante. Bom, é um padrão bem simples de ser explicado. Vocês vão notar aqui que o projeto de implementação é bem tranquilo.
até chega a ser, a complexidade foi diminuída para ainda assim auxiliar a melhor compreensão. Bom, nosso grupo de praxe implementa todos os projetos, todos os padrões no contexto de um sistema acadêmico que não foi diferente. Vamos pensar na seguinte classe. Nosso sistema acadêmico possui uma classe aluno com esses seguintes atributos aqui, ó. O auxílio, que vai ser o objeto que será o centro aqui do nosso algoritmo, que será encapsulado de acordo com o padrão strategy. O atributo quantidade de salários, a nota do Enem, quantidade de reprovações desse aluno em disciplinas, e se um atributo booleano indicando se ele mudou de cidade, mudou para a cidade da instituição, da faculdade que seja, a fim de estudar. Todos esses atributos, claro, com exceção do próprio auxílio, influenciarão no cálculo do auxílio, de acordo com o salário dele, por exemplo. Quanto menor o salário pessoal dele, o salário per capita da família, mais auxílio ele terá. Nota no Enem é o contrário, quanto maior a nota que ele obteve no Enem, mais auxílio. E quantidade de aprovações, quanto menos aprovações, mais auxílio. Se ele mudou para a cidade, ele também recebe um bônus, um auxílio por ter feito isso. Na nossa implementação, a classe aluno tem somente um método, esse daqui, ó, calcula auxílio, que retorna o float. Esse float é o auxílio de fato. Vamos lá no código. Como no último projeto a gente fez dois projetos que nós tivemos, dois códigos, para demonstrar a diferença entre você implementar ou não um projeto, ou padrão, desculpe. Aqui temos nossa classe aluno. Olha, é bem simples mesmo. Estão aqui aqueles atributos que a gente identificou lá. O método construtor, que eu vou receber esses atributos e vou marcá-los aqui dentro do objeto aluno, com exceção do auxílio. O auxílio é retornado, é um cálculo efetuado de acordo com esses valores que são recebidos. Aqui que está o nosso cálculo do auxílio. Vocês podem ver que não ficou um código nada bonito, nada legível, de difícil manutenção, mas é justamente para exemplificar isso que a gente usa o padrão de estratégia. Ele vem para melhorar isso, ele capsula esses if else aninhados aqui, tornando essas famílias de algoritmo. Eu digo famílias de algoritmo porque eles se parecem aqui, ó. Esse se parece com esse, que aqui, ó, a condição do case do switch é a quantidade de salário, que é o padrão. Aí, de acordo com a quantidade de salários, ele incrementa a nota do Enem, ele joga um incremento diferente, mesmo, e não se repete. Olha, vocês podem ouvir aqui, ó, aqui que recebeu 200 caso sejam 2 salários, e aqui 250 caso seja 1. Caso sejam 3, pode ver que ele só recebeu 150. Ou seja, esses valores são diferentes, mas a lógica é exatamente a mesma para todos, ou seja, uma família de algoritmos semelhantes. Isso a gente pode encapsular ele como um padrão solicita que a gente faça, tornando possível que a gente manipule, seja necessário manipular ou alterar esse código desse algoritmo aqui de cálculo, sem de fato alterar dentro da classe que está sendo manipulada, que é o objeto aluno, que é a classe aluno. Bom, é bem simples. Eu vou mostrar agora a interface. A interface também é algo bem tranquilo. Aqui a gente entra com os dados, marca se ele mudou de cidade ou não, e grava. Ao gravar aqui, eu estarei instanciando o objeto com esses valores aqui. Ao clicar em calcular, eu vou pegar desse objeto, chamar o método calcula. Chamarei esse método aqui, ó, calcula auxílio do objeto aluno que a gente instanciou aqui. O valor do auxílio retornado por esse método será jogado aqui dentro. Vamos dar uma olhada lá. Bem tranquilão mesmo.
que a quantidade de nota do Enem, suponhamos que ele tenha feito 810 pontos, cara, um nerd. Quantidade de aprovações 0. E você mudou por cidade, sim. Vamos gravar. Ele já gravou dentro do objeto. Ao clicar em calcular, ele calcula o auxílio. Vamos olhar no código, fica melhor que o código da janela. Como eu disse, ó, no botão gravar, ele pega os valores, joga dentro dessas variáveis. Com essas variáveis ele instancia um objeto do tipo aluno para dentro da variável aluno e ativa o botão. Lá no calcular, o que ele faz? Ele só pega o objeto aqui que a gente instanciou lá em cima, chama o método calcular auxílio dele e joga o valor lá para dentro. Como vocês podem ver, isso que aconteceu aqui. Se eu jogar, por exemplo, 2 aqui, forem 2 salários, ele teve a nota do Enem um pouco menor, já teve uma reprovação. Vocês podem ver que o valor ali, ó, vai mudar, porque de acordo com esses parâmetros que o auxílio é calculado aqui dentro desse método, ele vai caindo ou não dentro desses if else aqui. Como eu disse, não ficou não muito legível. O padrão C3 vem para resolver isso. Vamos olhar agora como que é a solução para esse mesmo projeto, porém implementando o padrão. Somente fechar essa janela aqui para não confundir. Aqui temos nosso frame, que é idêntico mesmo, tanto na aparência quanto no código fonte dele. Ele não altera em nada. Chama o método, pega os valores da interface, instancia um objeto. Aqui no calcular, joga para dentro do TXT auxílio, chamando via método do objeto um aluno. Chamar o método calcula auxílio. A diferença está onde? Está na implementação. Veremos aqui, ó. Aqui os atributos dessa classe são a mesma. Porém, ele tem agora aqui, ó, mais um atributo. Dessa interface aqui, ó, strategy calcula auxílio. Aqui o construtor é também o mesmo. Olha só como que o método calcula auxílio dessa classe ficou mais limpo, de melhor entendimento. Aqui, ó, se for apenas um salário, ele chama, ó, calcula auxílio para um salário. Aqui a gente está usando a composição, ou seja, a classe aluno é composta também por um objeto desta classe aqui, ó. Um objeto dessa classe calcula um auxílio caso esse objeto tenha apenas um salário. Aqui caso 2 salários, caso 3, e caso seja um valor diferente, 0 ou mais, ele vai cair aqui, ó, calcula auxílio genérico. Mas por que você lá no outro padrão você não tinha esse genérico? Simplesmente porque lá, devido à lógica do if else lá, eu não precisei me preocupar com isso, porque simplesmente não cairia em nenhum daqueles if. Se fosse o valor maior do switch lá, não cairia, não incrementaria em nada. Como aqui eu chamo aqui, ó, esse cálculo auxílio, eu preciso ter instanciado esse objeto. Então eu criei um genérico que não faz nada, a gente pode ver lá dentro daqui a pouco. Vamos ver aqui, ó, a nossa interface strategy, do latim estratégia, do grego estratégia, e assim por diante. Ela só tem um método, o método calcula auxílio, que recebe por sua vez essa aqui é só assinatura, gente, vamos lembrar que é uma interface, ela não tem código, só recebe como um parâmetro um objeto do tipo aluno. Aqui são nossas classes que implementam essa interface. Aqui, ó, tá aqui implementando a interface strategy. De acordo com esse aluno que vem,
ele já joga dentro. Esse código aqui, gente, é o mesmo que está lá do if else, os valores retornados lá no outro projeto que a gente não implementou o padrão. Bom, continuando aqui, de acordo com a nota do Enem, ele incrementa de acordo com a quantidade de aprovações e se ele mudou de cidade. O fato de ser um salário está embutido na ideia de ser uma classe apenas para um salário. Tá aqui, ó. Calculo ser para um salário. Se forem 2 salários, nós temos outro. 3 também. São códigos idênticos. O que muda apenas são os valores atribuídos aqui dentro, implementados. Cálculo genérico, retorne 0 caso seja um valor diferente. Quantidade de salário seja um valor diferente desses previstos nas 3 classes, como eu disse antes. Bom, um código bem simples. Vamos lá dar uma olhada nele. Voltando para o nosso frame aqui, como eu disse, é perfeitamente igual, não mudou nada. Vamos rodar ele. Tem apenas um salário, 850 foi a nota do Enem. Quantidade de aprovações 0. Mudou para a cidade, mudou. Quando ele gravar, ele vai instanciar um objeto, assim como no outro projeto. Porém, dessa vez, ele também instanciará um strategy específico para a quantidade de salários mínimos. Vamos lá? Gravei já está o objeto lá na memória. Ao clicar em calcular, ele pegará desse objeto e chamar o método calcular dele próprio, que por sua vez estará terceirizando, digamos assim, o cálculo para um desses objetos de cálculo salário aqui, ó. Um dos objetos aqui, ó, calcula salário, que retornará o valor aqui dentro do txt. Voltando lá para o nosso modelo, vamos só reforçar aqui a ideia. Esse daqui era o padrão, o modelo anterior, que normalmente acontece com cálculo, com método, com cerne do código todo aqui dentro do calcula salário. O que a gente acabou modificando para esse modelo, onde o objeto, a classe aluno, agora dessa vez todo o código aqui dentro está embutido, está distribuído dentro das calcula auxílios de acordo com cada salário. Ela possui apenas mais um atributo do tipo strategy, que obriga a implementação desse método. Esse método será obrigado aqui, será criado em todas as classes que implementam essa interface. Bom, qualquer dúvida é só clicar aí, comentar e perguntar, estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado do nosso padrão e caso tenham dúvidas, não hesitem de nos informá-las. O conhecimento é gerado através de perguntas e respostas, nenhuma pergunta será desconsiderada. Além disso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.